Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. Eu sou o Pitu e estamos dando continuidade a mais um estudo sobre o livro de Deuteronômio e estamos chegando no final. Hoje é a penúltima lição, o penúltimo estudo sobre o livro de Deuteronômio e queria dar um parecer sobre como é que foi esse trimestre. Como eu já falei antes aqui, o livro de Deuteronômio, para mim, eu já tinha lido nos meus estudos bíblicos, mas se você me perguntasse o que o livro de Deuteronômio falava, sobre o que se trata o livro de Deuteronômio, eu, sinceramente, não fazia a menor ideia. Deu aquela assustada no começo, né? Exatamente. Quando a gente viu que a gente ia estudar esse livro aqui, a gente ficou um pouco preocupado, porque, para mim, o livro de Deuteronômio era uma coisa assim mais, sei lá, meio obscuro. Eu não entendia. Mas a partir desse trimestre aqui, no desenvolver das semanas, eu, pelo menos, percebi que o livro de Deuteronômio é um livro fantástico e um livro muito influente, muito influente. Eu não fazia a menor ideia. Eu sabia que ele tinha os 10 mandamentos, que ele era, não uma cópia, né, mas ele falava de novo sobre os 10 mandamentos, e era só isso que eu sabia sobre Deuteronômio. Mas é isso mesmo, Pitu. Muitas vezes a gente pensa, eu achava que era uma cópia. Eu falava, para quê? Tem 2 vezes a mesma história. A mesma coisa, né? Eu achava que era uma cópia. Eu me surpreendi quando eu vi que, na verdade, é uma análise, né, do que aconteceu primeiro, na primeira vez que foram dados os mandamentos, e Moisés falando para a segunda geração. Isso, para mim, foi um negócio que eu não sabia. Exatamente. E o livro de Deuteronômio é um negócio tão fantástico que ele contém ensinamentos que se acabaram tornando fundamentos teológicos da fé cristã. Isso a gente vai ver porque acaba sendo citado muitas vezes durante a Bíblia e principalmente no Novo Testamento. Vários escritores, como Jesus citou Deuteronômio, Paulo citou Deuteronômio, né? Alguns discípulos também citaram Deuteronômio, porque ele foi um livro que fez tão impacto. A gente estudou o rei Josias também, quando ele ouviu pela primeira vez e leu o livro, né? Mudou totalmente o povo de Israel, que ele mandou seguir e fazer o que estava ali. E uma das coisas que eu não sabia e que me impressionou, que mais me impressionou no estudo desta semana aqui, foi quando Jesus foi tentado por Satanás, quando ele disse, está escrito. Essa parte eu já sabia, e acredito que a maioria de nós sabemos que Satanás tentou Jesus por 3 vezes e ele sempre falava, está escrito, e dava resposta, está escrito e dava resposta. O que eu não sabia é que ele falou quando estava escrito e dava resposta, era diretamente em referência a Deuteronômio. Isso eu não fazia a menor ideia. E uma coisa, Jesus não discutiu com Satanás. Quando Satanás veio e tentou Jesus, né, nas tentações, Jesus foi, na primeira tentação, Jesus se referiu a Deuteronômio 8.3. Olha só o que diz Deuteronômio 8.3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Fez a ligação agora? Sim, porque sim. Qual que foi a resposta de Jesus para Satanás? Não só de pão viverá o homem. Olha só, né? Isso eu não fazia a menor ideia, para mim isso me tocou muito quando eu estudei essa semana. E parece assim que eu achava que Jesus tinha falado nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu achei, na minha cabeça, que Jesus tinha inventado isso. Mas ele está citando esse episódio. Eu também. Ele está ensinando esse episódio, se referindo ao episódio do maná, que aconteceu no deserto. Então, olha os paralelos. Jesus passou 40 dias no deserto e ele foi tentado com apetite. Ele foi tentado... Olha aqui, eu vou ler para vocês. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí você pensa, 40 dias no deserto. Quantos anos que ficaram o povo de Israel no deserto? 40 anos. Deserto, foram tentados com apetite e Deus mandou o maná vindo do céu. Aí, como você leu ali, né, diz assim, lembre-se, isso em Deuteronômio 8.2, lembre-se como o Senhor, seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto. Então, conduziu Israel da mesma forma que estava conduzindo Jesus. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Olha só. E se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois disso sustentou com o maná,
que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para vocês saberem que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, essa história de nem só de pão viverá o homem é uma história de dependência de Deus. Quer dizer, o povo do Egito, o que eles tinham? Eles tinham comida farta no Egito, mesmo como escravos. Aí eles vão para o deserto, eles passam fome, Deus dá diariamente aquele maná. O que é o maná? É aquela dependência diária, né, Pito? Lembra, a gente estudou na lição do sábado uma vez? Que no sábado não caía, na sexta-feira caía dobrado. É uma dependência diária. Então, quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, ele está fazendo uma referência direta ao maná, que para nós, talvez não seja a coisa que a gente vai relacionar com uma experiência que a gente teve, mas para o povo de Israel, mesmo naquela época, foi algo muito marcante, né? Agora, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é a questão de Jesus não responder, não retrucar Satanás. E olha, Jesus, o criador do mundo, Jesus criou todos os seres, inclusive Lúcifer, mas ele não enfrentou Lúcifer, a não ser com o que está escrito. Você vê que se ele não fez isso, imagine a gente, né? E não só na primeira tentação, ele usou na primeira, na segunda e na terceira, e terminou dessa forma, né? Que na terceira, Satanás estava, já que vendo que estava quase perdida a batalha lá, e ele tentou e apelou, falou, olha, se você me adorar, eu te dou tudo aqui que você está vendo, né? Eles foram lá no topo da montanha, mas porque quando Satanás acabou convencendo Adão e Eva a pecar, ele se tornou, né, por se dizer, o rei dessa terra aqui. E Jesus veio aqui para tomar isso de volta. E Satanás estava, ok, tem uma forma mais fácil aqui, só o que você precisa fazer é você se prostrar aqui perante de mim. Só que olha o que diz Deuteronômio 6:13. O Senhor, teu Deus, temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. E foi justamente o que Jesus falou para ele, né? Sai daqui, não vou, e não debateu. Simplesmente acabou com ele e acabou ali de qualquer coisa, né? Agora, você vê, uma coisa que é importante ressaltar é que o diabo conhece a Bíblia muito melhor que eu e você. Talvez ele não conheça melhor que Jesus, que é o autor da história, mas ele conheceu o suficiente para ter um debate com Jesus, e Jesus não entrou nesse debate. Não. Jesus simplesmente foi diretamente na verdade e citou. Quer dizer, então o que acontece? O perigo da gente ler a Bíblia, Pedro, sem estar com o Espírito Santo, e aí um texto acaba virando um pretexto, né? A gente pode usar a Bíblia para justificar a gente ações que não vêm de fé, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente lê a Bíblia com o espírito de devoção, como ato de adoração, clamando humildemente para que o Espírito nos ilumine, né? Porque senão a gente pode fazer, né? Quantas vezes a gente teve discussão com pessoas, até conhecidos nossos, que você vê que estão usando a Bíblia de uma maneira maliciosa para criar confusão, né? Temos que tomar cuidado, esse é o ensinamento, né? Exato. E é uma coisa que no Novo Testamento a gente vê que vários deles usaram, né? Hoje a gente tem a Bíblia completa, Novo Testamento e Velho Testamento. Só que no Novo Testamento, a única coisa que eles tinham era o Velho Testamento. Então, se você parar para analisar, hoje a nossa Bíblia completa, a Bíblia deles naquela época era o Velho Testamento, ou seja, o Pentateuco, esse livro de Deuteronômio, porque, como a gente já falou, além de ele fazer referência aos 10 mandamentos, ele explica e dá ensino prático. E é isso que Moisés estava fazendo ali, né? Querendo dar ensino prático para o povo, dando lições diárias de o que fazer, explicando a lei, lembrando das alianças. Lembra que Deuteronômio também é o livro das alianças. Um livro que fala de amor, livro que fala sobre, né, como a gente se cuidar, e que o povo de Israel tinha que ser a luz para os outros povos. Isso que é o maravilhoso desse livro aqui. Essa né? que é a verdade presente, né? Essa que é a verdade presente. O povo do Novo Testamento usando o Velho Testamento e bastante o Deuteronômio como a sua Bíblia naquela época. E você vê, Vitor, é aí que está a verdade presente desse trimestre, está tudo se fechando de uma maneira muito bonita, porque se Jesus, e não só Jesus, mas Jesus, Paulo, Pedro, o Estevão, você vê, eles começam a falar, a fluência deles é uma fluência do Velho Testamento. As palavras que eles usam para se comunicar são citações diretas do Velho Testamento. Então, por isso que tem igrejas que só estudam o Novo Testamento, não estudam o Velho. É impossível você entender a Bíblia sem entender o Velho Testamento, entendeu? Então, por exemplo, você pega o livro de Apocalipse, é um livro difícil de entender, por quê? Porque tem quase 200 alusões ao Velho Testamento. Então, o que acontece? Por que a gente faz o que a gente faz, mesmo sem ser teólogo, sem ser pastor? Porque a gente acredita que nós temos que ter, pela misericórdia de Deus, essa fluência teológica, né?
nos imergir nesse pensamento que foi a Bíblia de Jesus, que foi o Velho Testamento, para que isso se torne nosso linguajar todo dia, né? Eu vou te dizer muito particularmente que, bem recentemente, eu tenho começado a falar dos meus planos, que se eu falar para você, Pitu, ano que vem eu estou pensando em trabalhar ali, estou pensando em viajar lá. Antigamente, eu falava isso, eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo, vou decidir ainda, não sei o que eu estou pensando em fazer. Hoje em dia eu estou começando a ter mais ciência do plano de Deus e como Deus tem que dirigir minha vida. Eu tenho falado assim, se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso, entendeu? Se for da vontade de Deus. Então, é uma forma da gente incorporar isso na nossa vida para que isso se torne o nosso próprio jeito de falar, né? E é uma forma intencional, né, de você querer fazer isso, né? Não é só, tal e tal, agora você está de propósito falando assim, se for da vontade de Deus, mas sentindo isso no coração também, né? Eu acredito. E assim, Pitu, a experiência humana, ela é retratada na Bíblia. Então, o que aconteceu com Davi, com Moisés, com Israel, é o que acontece com a gente. O ser humano é o mesmo. Deus é o mesmo. A aliança de Deus é a mesma. A gente quebrar a aliança, a gente comer o fruto proibido. A gente está fazendo hoje o que Adão e Eva fizeram. Minha filha fala, brincando, minha filha tem 6 anos, quando eu chegar no céu, eu vou dar uma bronca na Eva, porque a Eva comeu o fruto e a gente está aqui, né? E eu falo, Estela, não é assim, minha filha, porque se você estivesse lá, você teria feito o mesmo. Então, a experiência humana ela é a mesma. Por isso que esses textos não foram escritos para a gente. Foi escrito para o pessoal de Israel, para o pessoal da época de, mas, ao mesmo tempo, foram escritos para a gente, porque a experiência universal é universal. Uma coisa, por exemplo, que podemos fazer é o seguinte, é olhar o problema de caráter que as pessoas tiveram, que Davi teve, que Paulo teve, cada um teve um defeito, né? E a gente tentar enxergar a gente naquela situação, né? É uma forma da gente se apropriar do texto. Eu já vi, por exemplo, a Lili, minha esposa, ela faz um negócio bem legal. Ela aprendeu recentemente a ler os Salmos e, em vez de colocar o nome da pessoa, colocar o nome dela lá, sabe? Eu cuidarei de você, Lili. Então, ela lê o Salmo e ela troca o nome do salmista pelo nome dela. É o jeito dela personalizar e clamar o Salmo para ela, entendeu? Então, cada um de nós tem que achar o seu próprio jeito no seu contexto, mas é importante que isso se torne o nosso jeito de falar, né? Muitas vezes você vê, sem querer criticar, assim, mas você vê às vezes um pastor pregando lá e o cara mal usa o texto que ele está pregando, ou ele tem que ficar lendo, lá não memorizou o texto bíblico. Isso é sinal de que uma pessoa que não está lendo a Bíblia todo dia. Eu não estou querendo criticar, assim, enfim, mas quanto mais a gente lê, mais isso vai se tornar a fluência. E por isso que eu acho que o chamado do nosso grupo aqui, Pito, é esse. É estudar para tentar se familiarizar com essas palavras, se familiarizar com essas ideias, para que elas se tornem o pano de fundo da nossa vida, para que a gente possa perceber que a gente não vai viver só de pão, mas nós vamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é? Então esse é o chamado, vamos continuar firme aí estudando, né, Pitu? E trimestre que vem vamos falar sobre Hebreus, que é um livro difícil. Exato. Então não vamos chegar lá ainda, porque ainda tem mais uma. Tem mais um estudo antes, né? Aí depois vamos para Hebreus. Isso, então semana que vem... Pode falar, desculpa. Não, legal que você falou, João, porque é bem isso mesmo, sabe? A gente está fazendo esse estudo aqui e a gente passa para vocês o que faz sentido para nós. Para você poder, talvez, nosso amigo aqui que está ouvindo, também ter curiosidade, estudar, e ir mais a fundo e achar o teu jeito de como estudar, de como interpretar, mas que todos nós tenhamos o relacionamento. Porque o objetivo nosso aqui é ir para o céu, é a gente ter essa comunhão, aprofundar a nossa amizade, o nosso amor por Deus, por Jesus, e pelo Espírito Santo, pela graça dele, nós entendermos e sermos uma luz hoje nesse mundo. E o livro de Deuteronômios, ele fala justamente sobre tudo isso. É, de novo, um livro que para mim foi uma surpresa. Gostei muito de estudar desse livro. Temos mais um estudo semana que vem, onde vamos encerrar falando sobre Moisés. Mas esse aqui é a mensagem que a gente passar para vocês sobre o Deuteronômio. E lembro também, se você tem algum comentário, alguma pergunta, deixe nos comentários aqui, para que a gente possa entrar em contato. Se tiver um pedido de oração também, esse é o nosso desejo, a nossa oração. Então vamos orar, João? Vamos orar. Querido Senhor, te agradecemos muito pela oportunidade de termos as suas palavras escritas, Pai, inspiradas por Ti, de uma maneira tão fácil de acesso. Por tantas décadas, tantos séculos no passado, as pessoas não tinham acesso a esse livro, muitos foram perseguidos, a Bíblia foi queimada, esse livro foi quase extinto, mas o Senhor a preservou, Senhor, para que a gente pudesse hoje
no conforto da nossa casa, estudar as palavras suas e entender qual é a sua vontade para a nossa vida. Então eu peço, Pai, pela sua misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar a nos dedicar ao conhecimento da sua palavra cada dia, estudando a sua palavra, para a gente perceber que nem só de pão a gente vai viver, mas de toda palavra que procede da sua boca. Então, pela sua misericórdia, nos dê a cada dia a vontade de estudar, de aprofundar na sua palavra, que isso possa se tornar parte da nossa vida. Muito obrigado por nossos ouvintes, que o Senhor possa abençoá-los ricamente e continuá-los animando no estudo da sua palavra e na caminhada cristã. Em nome de Jesus, amém. Amém.